Fala pessoal, bem-vindos a mais um Papo Criptos. E hoje o meu parceiro aqui, o Daniel, o criador do Papo Criptos, na verdade, voltou. É ele que teve a ideia, a gente fez os primeiros. Eu já rodei o mundo inteiro, já entrevistei americano, coreano e agora voltamos com o Daniel. Bem-vindo de volta, Daniel. Show de bola, obrigado, Marcelo. Sempre um prazer estar aqui. Eu venho acompanhando aí suas entrevistas pelo mundo aí, muito bacana. Sempre aprendo muito aí e vamos que vamos. Vamos bater mais um papo aí sobre o mundo das criptos. Show! E o que nós vamos falar hoje? Marcelo, até por isso, né, que eu falei, cara, vamos pular lá e vamos gravar. Eu estou com uma série de questionamentos e dúvidas na cabeça que eu achei que fazia sentido, pode ser interessante para outras pessoas também, né? A primeira, eu venho pensando muito ultimamente entre a diferença entre Layer 1, né, camada 1 e camada 2, Layer 1, Layer 2, que o pessoal fala muito. Só que pelo menos a meu ver hoje, pessoas distintas têm definições distintas, né? E muitas vezes não é tão claro. E na minha opinião, é importante ter claro essa diferença aí, porque isso pode afetar o potencial dos projetos, né? E queria saber até se você concorda que potencialmente projetos Layer 1, né, de camada 1, tendem a ter um potencial maior do que projetos de Layer 2, porque justamente eles são a infraestrutura, né? Obviamente existindo exceções. Então, é o papo que eu gostaria de começar isso. Queria saber a sua visão, né, resumidamente. O que é Layer 1, o que é Layer 2, se você acha que um tem mais potencial que o outro, etc. Certo. Bom, isso aí tem bastante conversa e eu vejo que tem bastante confusão também, né? É curioso que no mercado de criptomoedas tem alguns termos, acho que isso não é só com criptomoedas, acontece em qualquer área. Tem alguns termos que têm algumas confusões, tá? Mas assim, o que eu já li a respeito de Layer 1 e Layer 2, que eu acredito que também é a que faz mais sentido, depois você pode dar sua opinião. Eu já vi a definição de Layer 1 é quando é uma blockchain que tem validadores próprios. É bem simples pensar assim, né? O Bitcoin tem a rede de mineradores deles. Quem que valida as transações do Bitcoin? São os mineradores. Quem que valida as do Ethereum? São os mineradores. Quem que valida as do Avalanche e da Luna? São os validadores. Então, ela tem uma blockchain própria, com uma máquina virtual própria, né? E com seus validadores próprios. Né? Até porque, assim, eu não vou conseguir chegar num nível muito mais técnico que isso, porque eu também tenho limitação na ciência da computação, né? Eu não tenho a ciência da computação na raiz, eu só tenho um pezinho ali, bem de leve. Você conhece até mais ciência da computação, talvez consiga ir mais a fundo. Agora, o Layer 2, ele não tem validadores, ele não é uma blockchain, não é uma virtual machine. Então, ele basicamente, ele pega as informações, né, que estão transacionando nessa Layer 2, né? Vamos pegar, por exemplo, a que eu tenho lido um pouco, que é a Optimism, que são Optimistic Rollups, que é, inclusive, o que a Uniswap está para lançar, não sei se já chegou a lançar, mas ele estava para lançar. O que acontece? Não é uma blockchain, então eles não têm validadores, não têm máquina virtual, basicamente é um batch de informações, né? Eles fazem as transações e mandam tudo de uma vez só para validar a blockchain do Ethereum. Então esse é o argumento que o pessoal fala muito a favor das Layer 2, né? Principalmente o Ethereum, o pessoal eu vejo que está fazendo muito esse argumento, que eles falam que as transações elas são feitas off-chain, né, para desafogar a rede do Ethereum, né, que tem os problemas de escalabilidade, lentidão, taxas altas. Na Layer 2 você consegue, né, ser rápido, baixas taxas, e depois elas são confirmadas na rede do Ethereum. Então, ela estaria usando, né, essa segurança do Ethereum. Eu, pessoalmente, não gosto muito disso, porque a Optimistic Rollup, por exemplo, a confirmação final pode demorar, uma semana que pode demorar. Então, quando a gente fala daquela historinha, né, que o Bitcoin demora 60 minutos, né, que é um bloco a cada 10 minutos, tem corretoras que esperam 6 transações, dá 1 hora, o Ethereum tem blocos a 14 segundos, normalmente são 12 confirmações para considerar a final, dá 4 a 5 minutos, o Avalanche consegue fazer em menos de 3 segundos. Numa Layer 2, na verdade, para a transação ser final mesmo, no Optimistic Rollup, ele chega a 1 semana. Né? Então, ela tem um nível de centralização. Tem algum nível ali, mais a parte técnica, que ele passa por sequenciadores, depende de poucas pessoas, então ele inevitavelmente acaba tendo um nível de centralização, tá? Na Layer 2. Tá? Vão ter vários tipos de Layer 2, assim,
Vai ter gente aí que sabe explicar muito melhor que eu, né? Mas basicamente é isso. Muita gente já tentou desenvolver Layer 2, né? Inclusive o Emin Gun Sirer, que é o CEO da Avalabs, que é um grande defensor de Layer 1, obviamente, porque tem o projeto do Avalanche visa, né, resolver escalabilidade com Layer 1. Ele já trabalhou num sistema, acho que era Bitcoin NG, alguma coisa assim. Depois eu pesquiso melhor o nome, dá para a gente postar aqui. Ele conseguiu ser mais rápido, ainda mais eficiente que a Lightning na época, há alguns anos. Só que toda vez também quando começava a ficar muito grande, nunca pareceu ser uma solução para realmente resolver escalabilidade. Aí, quando veio o protocolo de consenso Avalanche, ele acabou entrando de cabeça em Layer 1. E tem um conceito que eu acho que é muito importante, é que isso assim, honestamente, tá? Eu acho assim, bizarro que tem plataformas que não são Layer 2 e que elas se chamam de Layer 2, como a Polygon, por exemplo. Eles falam, não, nós somos uma Layer 2 do Ethereum. Aí você vai ver a Polygon, eles têm rede própria, máquina virtual própria, eles rodam uma máquina virtual do Ethereum, eles têm validadores próprios, moeda própria. Tipo, se você olhar a Binance Smart Chain e a Polygon, eles são basicamente a mesma coisa, usam protocolos clássicos, ela seria mais uma sidechain. Então, diferente de uma Layer 2 do Ethereum, que confirma as transações no Ethereum, a Polygon não confirma a transação do Ethereum, ela confirma na própria Polygon. Então, isso não é uma Layer 2, não faz o menor sentido, né? Porque ela é uma sidechain. Ela pode ter um nível de interoperabilidade, usar a máquina virtual do Ethereum, mas nesse ponto, a Polygon está fazendo um trabalho mais ou menos parecido com o da Binance Smart Chain e da própria Avalanche, agora que também roda a Ethereum Virtual Machine. E o mais curioso é que eu vejo pessoal assim que são até meio maximalistas do Ethereum, como o Ryan Shane Adams, do Bankless, divulgando no profile dele do Twitter a Polygon. E, para mim, isso é o que o pessoal chama de Vampire Attack, que é o que a Polygon está fazendo no Ethereum, porque eles não são Layer 2, é uma sidechain, e eles estão trazendo as coisas para eles, né? Dizendo que são Layer 2, que, na minha opinião, eles são uma sidechain, e mesmo as Layer 2 no futuro, elas podem fazer esse ataque vampiro, porque uma Layer 2 também pode lançar token próprio e começar a trazer as coisas para eles. Então, assim, essa ficaria aí a minha opinião e a minha crítica às Layer 2. Concordo. E acho uma decisão boa e simples, né? Justamente, tem validadores próprios ou não tem. Acho que talvez seja o jeito mais fácil, não sei se engloba todos os casos, mas com certeza é o jeito mais fácil. E uma coisa que eu acho curiosa dessa discussão é projetos de Layer 2 que se acoplam, se apoiam em uma blockchain Layer 1, por exemplo, a do Ethereum, que é a mais usada, para dar algum outro tipo de funcionalidade, acho muito interessantes e válidos, né? Já os que, justamente como você falou, concordo com essa crítica, os que tentam propor uma solução de escalabilidade, dá para você ver falhas aí, né? Porque não tem milagre. Se você não vai jogar no Layer 1, enquanto não está no on-chain do Ethereum, a segurança não é a do Ethereum, a segurança é desse outro protocolo que você está usando. E aí precisa ver se você confia neles a ponto de deixar, né, seus tokens, suas moedas, seja o que for, seus fundos, uma semana ali, esperando para que isso seja passado para a blockchain do Ethereum. Né? Já esses outros projetos que eu falei que utilizam a infraestrutura do Ethereum, seria mais para criar alguma funcionalidade diferente, mas daí provavelmente eles vão ter uma sincronização, né, joga para a rede do Ethereum. Na verdade, esses tokens já estão na rede do Ethereum, né, são validados, como você me falou, pelos validadores do Ethereum, e aí é uma coisa muito mais em tempo real e com outro objetivo que não de ganhar escalabilidade. Faz sentido. E até aqui me veio um ponto interessante que eu estava pensando também, né? Qual a diferença, né, e se é que podemos pensar nisso, entre um projeto de Layer 2 e um DApp, um Decentralized App, um aplicativo descentralizado? Como assim? Né? Porque a Layer 2 é uma camada, né? É uma camada onde você vai rodar os dApps em cima, né? O aplicativo descentralizado é só aplicativo, né? Então, mas, por exemplo, Uniswap. Você chamaria o Uniswap de um DApp, não de um Layer 2. Isso, a aplicação. Tá, perfeito. Exatamente. Ou seja, então você só chama de Layer 2 projetos que visam rodar
alguma espécie de blockchain paralela se apoiando na blockchain primária. Ou esses, né, Lightning Network, que é um exemplo de Layer 2, o Optimistic Rollup, que é o que a Uniswap vai usar. Tem também os ZK Rollups, que eu já usei de uma corretora chamada DYDX no Ethereum, que usa esse tipo de... que usa esse tipo de... outro tipo, né, de Layer 2. Então, assim, você tem uma corretora descentralizada, né? Até foi uma loucura que eu fui fazer lá, que eles têm futuros dá para você operar futuros em Avalanche, né? Então, o Avax já é volátil, né? Imagina colocar uma alavancagem ali. Então, é uma corretora que chama DYDX, você consegue, ela roda no Ethereum, só que ela roda numa Layer 2 do Ethereum. Então, o que você faz ali? Eu tinha que depositar o SDC de margem. Então, eu fazia o depósito para a Layer 2, que demora. Ficou minutos ali, demorou um tempão. Aí, depois que os fundos chegaram na DYDX, né, que roda nesse off-chain, nesse ZK Rollup, né, o ZK Rollup, aí era rápido. Aí era tudo rápido e tal. Mas sempre para depositar e para tirar, ele tem essa demora, né? Sim, perfeito. Mas o que eu falei, ainda acho que, em alguns casos, essa distinção, quando deixa de ser de app e passa a ser um projeto Layer 2, acho que em alguns casos pode ficar não tão claro assim, né? Sim. Mas show de bola. E em relação a isso, já vou para a minha segundo ponto de discussão, que é Injective Protocol. Né? Um projeto muito bacana, que eu sei que você gosta, você que me apresentou. Queria saber se você o considera, né, Layer 1, até a gente já discutiu um pouco sobre isso no passado, né? Vamos gravar essa discussão. E se você continua tão confiante, ou pelo menos, né, otimista, empolgado com o projeto, quando você estava, sei lá, a última vez que a gente conversou algumas semanas atrás. Só uma parêntese aqui, lembrando que nada que a gente fala aqui é recomendação de investimento e nada, cada um tira suas próprias conclusões aí, né? Sim, exatamente, né? Que assim, é bem importante, né? O nosso motivo é educacional, a gente não quer que ninguém pegue aqui e saia comprando, a gente quer passar informação para o pessoal ir pesquisar e quem quiser investir, tomar a própria decisão, né? Para ver, porque a gente, tudo que a gente está falando é renda variável, né? E como diz a turma, renda variável varia, então ela pode ir bastante para baixo, né? Cada um que tome as suas decisões. Eu estou bastante empolgado ainda no Injective Protocol. Eu tentei vir com uma camiseta com a cor parecida com a deles, mas não ficou legal, não. Preciso achar um verde meio diferente, não combinou muito. O Injective Protocol é um desse que eu acho até que por questão de marketing, tá? Eles falam em Layer 2, né? Nós somos Layer 2 e tal, mas eu acho que foi uma maneira de tentar se conectar com o público, porque a Polygon usa muito o Layer 2 e ela é uma sidechain, né? E a Injective Protocols ela é muito mais uma sidechain do que uma Layer 2, né? Porque, para começar, que ele não confirma transações no Ethereum, né? Então, assim, eu gosto dessa definição, que a Layer 2 ela não confirma transação própria, ela confirma na blockchain do Ethereum ou na do Bitcoin, no caso da Lightning Network, né? Então, para mim, e eu já vi, assim, pessoas dentro da comunidade conversando, né? Que isso não foi... Eu não concluí isso sozinho. Eu já vi pessoas na comunidade falando que o Injective Protocol ele está muito mais para uma sidechain do que para uma Layer 2, porque ele roda dentro da blockchain do Cosmos, né? Ele é um módulo do Cosmos SDK, né? Igual o Luna, que roda também, né, no módulo SDK do Cosmos. Então, ele tem blockchain própria, tem moeda própria, ele tem validadores próprios, né, no Proof of Stake. Então, assim, para mim, o Injective Protocol também seria uma sidechain. Perfeito. Para quem não conhece, e partindo da premissa que eu sou uma criança de 12 anos, me explique, por favor, o que é o Injective Protocol. Se é possível ensinar para uma criança de 12 anos, tem coisa que não dá, né? Tem que ser uma criança de 12 anos que já fez alguma transação na Binance, e aí acho que dá para entender. Perfeito. Então, o Injective Protocol ele é uma blockchain inteira que ela foi criada para ser uma corretora descentralizada. Tá? Ela é uma plataforma, né, para ter corretoras descentralizadas. Para ser ou para ter? Fiquei na dúvida aqui. Ou as duas coisas?
As duas coisas. Eu vou tentar explicar em mais detalhes. Quando eles construíram a blockchain, qual que foi a ideia? Foi criar um sistema descentralizado, porque a gente está vendo aí milhares de exemplos de como as corretoras tradicionais estão penando com regulamentações no mundo inteiro, né? A Binance sofrendo pressão, sendo banida em alguns lugares, derivativos de criptomoeda foram banidos no Reino Unido desde janeiro. Então, assim, você ter plataformas descentralizadas realmente parece fazer todo sentido, né? Uma dessas plataformas é o Uniswap no Ethereum, ou a Pangolin no Avalanche. Né? Só que o que acontece? Quando você tem... Né? Bom, primeiro deixa eu explicar a diferença entre uma corretora tradicional e uma corretora descentralizada. Numa corretora tradicional, seria como a Binance. Né? Em todas as corretoras que existem hoje, você envia seus fundos para ele e existe uma empresa tomando conta daquilo. Então, o dinheiro não está com você, já começa assim. Então, você envia o dinheiro para eles e aí você faz as transações. A custódia depende totalmente da corretora. Aí já tiveram um monte de problemas aí com hack ou com o dono sumindo com tudo, né? Que você tem que confiar numa pessoa. E, normalmente, essas corretoras centralizadas, elas trabalham com o modelo de book de ordem, né? Que você joga uma ordem de compra, tem que ter alguém vendendo, tem que casar os valores, né? É a mesma coisa como é na B3, na Bovespa, né? Para operações da Petrobras, né? Esse esquema de venda. Então, numa corretora centralizada, tem uma empresa. Se o governo chegar lá e falar, Binance, eu vou fechar você porque você está fazendo errado, fecha, e os clientes vão ficar na mão, vão ter que entrar na justiça para tentar reaver os fundos. Numa corretora descentralizada, não, já seria igual ao Bitcoin. Como que você fecha o Bitcoin? Não dá, porque tem os computadores mineradores espalhados para o mundo inteiro. Então, a ideia das corretoras descentralizadas é você ter também espalhados, né, o aplicativo descentralizado, os smart contracts, na verdade, né? Se a gente pensar no Ethereum, você tem os smart contracts que eles estão na rede do Ethereum, então igual o Bitcoin, estão espalhados, né, distribuídos no mundo inteiro, você não consegue chegar e fechar. Né? Você consegue, é que vem um ponto interessante, você consegue fazer um enforcement, né, o que muita gente assustou, eu até já fiz um vídeo falando nisso. Eles conseguiram, nos Estados Unidos, barrar alguns tokens da Uniswap, que eram os tokens que espelhavam ações de empresas, por exemplo. Por que eles fizeram isso? Porque existe o back-end e existe o front-end. Back-end são os smart contracts. Não tem como você parar um smart contract do Ethereum, por exemplo, ou do Avalanche, porque ele é totalmente descentralizado, não tem uma pessoa controlando. Agora, o aplicativo, né, o site da Uniswap, aquele, né, o que seria o front-end, aquilo lá, sim, a Uniswap está nos Estados Unidos, tem um servidor nos Estados Unidos que toma conta daquilo. Então, quem foi censurado não foi o smart contract. O DeFi não foi censurado. Foi censurado a plataforma da Uniswap. Até porque a OneInt, que é uma outra plataforma, também consegue acessar aqueles mesmos smart contracts da Uniswap, aquela liquidez. Então, você pode acessar a liquidez da Uniswap diretamente. Né? É que o que foi censurado seria só aquele site. Então, o legal da Injective Protocol é que ela é uma plataforma onde eles cuidam do smart contract somente. Então, o Injective Protocol, a governança vai colocando pares ali. Não, vamos colocar par BTC dólar, Ethereum BTC, Ethereum dólar, Avalanche dólar, vamos colocando os parzinhos, só em smart contract. Então, o back-end está lá, é descentralizado, né? Na minha visão, ele é imparável. O Injective Protocols vai ter uns 80 validadores, 100 validadores parecido com o Luna, então, espalhado no mundo inteiro. Né? Você tem essa descentralização. Porém, os front-end, os aplicativos, vão ter vários. Ela já foi construída de uma maneira para que várias pessoas criem front-ends, tem incentivos para isso, para acessar a liquidez do Injective Protocol. Então, assim, fazendo uma comparação, né, com o Uniswap, essa é a vantagem, porque vão ter várias, talvez milhares de front-end acessando aqueles smart contracts da Injective Protocol. E qual que é o incentivo para isso, que é muito forte? De todas as taxas transacionadas, né, que somando aí vai dar, é parecido com as outras corretoras descentralizadas, 0,3% do valor da transação é em taxas. Dessas taxas,
60% vai ser, eles vão recomprar o token IND e queimar, por isso que ele tem um potencial deflacionário absurdo, e as 40%, ela vai para o front-end. Então, se nós desenvolvemos aqui um front-end, né, bonitinho, que a turma adora rodar, e colocar ali, 40% das taxas vem para a gente, e você vai estar usando todo o smart contract da Injective Protocol. Por isso que esse é um dos motivos que eu acho muito bacana. Então, pode ter um front-end lá regulado pela SEC, por exemplo, para acessar só algumas pools, pode ter outro nas Ilhas Caimã fazendo de tudo, enfim. Né, vão ter vários front-ends para adaptar a cada regulação de cada país, ou para quem está fora, para quem não está sujeito a leis restritas, podem transacionar mais à vontade. Mais uma coisa muito importante que o Injective Protocol, na minha visão, está fazendo diferente é a questão das pontes. Porque como eles são uma blockchain, eles estão lançando uma blockchain inteira para se conectar com todas as outras blockchains. Então, eles já estão integrados com o Ethereum, eles já estão na rede Cosmos, então vai ser muito fácil integrar com a Terra Luna, por exemplo, mas eles já falaram que estão desenvolvendo pontes com Polkadot, com Avalanche, praticamente com todas as grandes blockchains do mercado. É um projeto que já está rolando, né? Vamos dizer assim, já está rolando há 3 anos. Construir pontes é extremamente complicado, então é um projeto que está rodando há 3 anos para fazer essas pontes, onde você não vai ter só uma Uniswap, onde você só consegue fazer troca de Ethereum. Você criou uma blockchain inteira, onde todo mundo vai jogar os tokens lá dentro e você vai poder transacionar todas as blockchains. Basicamente, é como se você estivesse usando uma Binance, uma corretora normal, que você consegue transacionar todos os tokens possíveis, né, dentro de um ambiente, né, com barato, com velocidade alta, né, e descentralizado. A carteira sua, você vai estar com a sua MetaMask lá, os fundos estão com você, né? Imagine você transacionando, né, idealmente, na minha visão, imagine você transacionando na Binance, só que a carteira está com você, é descentralizado, não precisa de se identificar, não precisa enviar foto, selfie, nada. Basicamente é isso que a Injective Protocol está construindo. Ou seja, depois que as pontes estiverem funcionando, eu vou poder depositar ETH e especificar um endereço de uma carteira minha na blockchain da BTC, por exemplo, e sacar BTC do outro lado. Após concretizar o trade, eu entro com ETH e saio com BTC. Procede? Sim, só que é importante que, assim, isso sim, são como as pontes funcionam, tá? Quando você vai de uma blockchain para outra, se você tiver a ponte, vamos pensar com o BTC. Quando você joga seu BTC para dentro do Injective Protocols, ele é parecido com aquele, existe aqui bastante famoso na rede Ethereum, que é o Rapid BTC, né, o WBTC. Ele passou por uma ponte, entre aspas, mas na verdade é a custódia de uma empresa. Então, ele é uma ponte, podemos dizer que é uma ponte centralizada, só para efeito de comparação. No Injective Protocols, você também passa por uma ponte, só que quem garante a custódia são os validadores, os próprios validadores da blockchain. Então, quando você joga o BTC para o Injective Protocols, tem 80 validadores validando. Então, é de maneira descentralizada, não é uma ponte centralizada. Mas o Uniswap também é assim? O Uniswap também não é assim? O WBTC não é assim. Tá. Sim, o WBTC tem a empresa, mas e os outros ativos do Uniswap? Os ativos do Uniswap, eles são os que são nativos do Ethereum, são descentralizados porque estão na rede do Ethereum. Sim. Agora, quando você joga, por exemplo, se você pegar mesmo a ponte Ethereum Avalanche, se você jogar um Avalanche lá na rede do Ethereum para transacionar, ele vai ter passado por uma ponte que está muito boa, a ponte do Avalanche, só que ela ainda é centralizada em 5 empresas. Entendeu? Entendi. O Injective é o primeiro que está propondo fazer isso de forma descentralizada. Então. Tem um outro também, tem um protocolo chamado REN que está fazendo isso. O REN é uma ponte descentralizada, eles têm até criptomoeda própria, mas é o mesmo conceito de você, a hora que você vai passar o Bitcoin para o Ethereum para o Avalanche, quem valida isso é uma gama gigante de validadores e descentralizado, né? Permissionless, né? Sem permissão e descentralizado. Isso que é poderoso, porque fica muito mais difícil de ter uma fraude, né? Ou mesmo você ter uma censura, né?
porque são muitos players, né, espalhados pelo mundo. Então, esse que é um grande diferencial, são essas pontes trustless. O REN é só uma ponte. O Injective Protocols é tudo. Eles fazem a ponte, a blockchain e a própria corretora descentralizada, tudo junto. Num ecossistema gigantesco. Sim. Eu fico na cabeça se não seria possível ter alguém tentando fazer uma corretora descentralizada, seja só o protocolo ou não, né, só os smart contracts ou não, sem precisar usar eu traduziria o Rapid aí para envelopamento, né, sem precisar envelopar os tokens, né, usar tipo Rapid Bitcoin, Rapid Ethereum, etc. Obviamente não parei para pensar, estou pensando aqui de bate-pronto como seria possível, mas, por exemplo, se o protocolo conseguisse criar carteiras, né, endereços nas várias blockchains onde ele já integrou, né, e aí a hora que você deposita seu BTC, essa custódia está no software, está na blockchain, portanto, sendo validada por todos os validadores, você deposita seu BTC, ele passa a ficar em custódia desse protocolo descentralizado, aí você faz o trade para ETH, com outra pessoa que entrou com ETH, e aí o próprio protocolo joga na carteira dele de ETH, né? Faz o trade e devolve o inverso para cada um. Obviamente você teria que entrar com ETH e especificar um endereço de BTC para a saída. Aí o protocolo Smart Contract efetua a troca, e você que entrou com BTC, ele devolve, você saca ETH no endereço que você especificar, o cara que entrou com ETH fala, tá aqui seu BTC, e aí vocês dois saem felizes, e o protocolo faz tudo isso sem precisar envelopar nada, usando só integração direto com as blockchains. Né? Deixa eu ver se eu entendi, porque quando você vai jogar, né, vamos pensar assim, agora mesmo, né, se você quer transacionar Ethereum lá na rede do Injective, você tem que passar por uma ponte, né, você joga o token do Ethereum, tanto que muda até o endereço, ele muda aquele 0x do Ethereum para o endereço do Injective Protocols, que não lembro como que é o começo. Então, você joga para dentro, aí você mexe no Ethereum, só que a hora que você quer sacar o Ethereum, você não saca o Ethereum. Se você quer sacar o Ethereum na rede do Ethereum, você tem que fazer o contrário. Ultrapassar a ponte, depois voltar. É igual, né, como se você tivesse, né, você tem uma ilha, você tem terra e você tem aqui, né? Então, você vai aqui, você faz tudo o que você quer e depois tem que voltar pela ponte. Tem todo o tempo que demora, né? Demoram minutos para passar essa ponte, né? Então, ele fica sendo encapsulado, né? Apesar do Injective ser trustless, essa forma ela é um pouquinho demorada, vamos dizer assim, né? Se eu quero enviar, transacionar, depois voltar, né? O que você disse seria isso tudo automático? Ele fazer já voltar para a carteira, para a rede do... Sim, na verdade o ponto principal acho que seria sem precisar encapsular ou envelopar os tokens sem enquanto precisar. Eles estão... Exato. Tem um projeto do Avalanche, eu li um pouco sobre ele, não é bem isso, ele chama ELK, apesar que ele tem uma ideia meio diferente, mas ele está bem pequenininho, ele não tem ainda tem pouco depósito ali, né? E ele criou uma espécie de, talvez consiga alguma coisa nesse sentido, porque o token dele, ele tem, por exemplo, ele tem o token na rede dele, na rede do Avalanche e tem na do Ethereum. Então, eles tentam se comunicar, assim, como eles estão dos dois lados, né? Exato, mais ou menos isso. Exato, uma ideia desse tipo aí, eu acho. Dá uma olhada nesse protocolo aí, eu não fui a fundo, é o Como chama mesmo? ELK. Tá. ELK Finance. Eu dei uma estudada, assim, não sei, que é muito difícil, né? Nesse momento que a gente está... As coisas estão sendo construídas, né? Às vezes tem coisa que parece que não faz sentido e depois dá certo. Eu não dei muita atenção porque não é muito o caminho que a maioria das pessoas estão seguindo, né? O próprio pessoal do Avalanche está fazendo investimento muito forte em pontes, né? Hoje, assim, o que eu vejo no mercado, praticamente todo mundo está criando pontes, né? Seja o Avalanche, o Injective, todo mundo, né? Você pega o conceito da Polkadot e fala em pontes. Esse foi o único que eu vi diferente, né? Então, mas assim, o tudo indica que fazer a ponte e encapsular é mais fácil, mais eficiente, né? E assim, isso está levando a um certo nível de complexidade, porque conforme você vai tendo tokens com ponte, vai ter uma fragmentação. Por exemplo, os tokens tem a ponte que foi lançada agora faz um mês, acho que nem isso, do Avalanche para o Ethereum, né? Tipo, em menos de 30 dias passaram $1 bilhão do Ethereum para o Avalanche. Só que o token que está no Avalanche o ETH lá, é ETH.E. O DAI é DAI.E, porque ele está na rede. Então, agora imagina assim, vamos fazer o mesmo da rede da Cardano, aí vai ter um DAI.C,
ETH.C. Então, o mercado ele vai ficando extremamente fragmentado, né? Com esses mundo de tokens que vão surgindo, né? Mas isso é o que a gente tem hoje, né? Pode ser que daqui a alguns anos surja alguma outra solução muito melhor, eu até acho que sim, né? Porque a tendência é a tecnologia ir evoluindo e ficando melhor. Show de bola. Um ponto ainda sobre o Injective Protocol, Marcelo, que você falou. Você falou, bom, ele vai fazer só os smart contracts, né, o back-end, qualquer um conecta e acessa essa liquidez. Mas você tinha falado que, quando a gente estava falando do Uniswap, o Uniswap front deles foi censurado, mas que o OneInt, que é uma outra, né, corretora descentralizada, consegue acessar. Ué, mas então, essa questão de você ter os contratos smart contracts eles separadamente e outras corretoras conseguirem acessar a liquidez, já existe, então, no Uniswap? O que seria um dos pontos positivos do Injective Protocol? Sim, já existe no Uniswap, só que ele... não existe um incentivo para você fazer isso, tá? Porque agora, até eu preciso pesquisar, eu não sei para quem que vai essa taxa, entendeu? Se você acessar o Smart Contract. Eu não tenho certeza para quem vai essas taxas. Até uma questão para ver. Em teoria, porque o protocolo do Injective Protocol já fez pensando isso. Você quer rodar seu front-end, vem aqui, você vai ganhar tanto e tal. Ele já é todo facilitado. Entendeu? Sim. Tipo, tá no roadmap, tá no white paper, foi feito de maneira sistematizada. Eu não sei exatamente como que funciona da Uniswap, teria que pesquisar, tá? Eu sei que tanto que assim, já tem muito interesse, já tem muita gente... Eles estão falando que tem muitas empresas, muitas pessoas já criando front-end, entendeu? Você vai ter... E detalhe, no próprio site master da Injective Protocols vai ter um monte de front-end, um monte ali para você escolher, entendeu? Perfeito. Então, e você fazer um projeto totalmente focado, especializado nisso, há de ter algumas vantagens em relação a quem não fez pensando nisso. Exatamente. E para finalizar, até que já estouramos o nosso tempo aqui, de 0 a 10, quanto você está empolgado, ou acredita no potencial, ou sei lá como você quer definir em relação ao Injective, só para eu... Cara, hoje é 10. 10? Show de bola, show de bola. É 10. Eu acho que né, de novo falando, isso não é recomendação de investimento, mas eu fiz um vídeo, vou até colocar aqui na descrição depois, falando do potencial do Injective, porque é tão absurdo o sistema de recompra e queima de tokens dele, que simplesmente, quando você compra hoje, você pode fazer vezes 100 do seu investimento e o mercado de capitalização continuar o mesmo, porque ele vai queimar tanto token que ele vai ficar com o mesmo tamanho de mercado e você pode fazer vezes 100. Então, assim, é muito bacana ver um projeto que tecnicamente está vindo, né, com coisas inovadoras, né, de várias pontes, né, até o que eu não comentei, né, mas uma grande vantagem do Injective Protocols é que a Uniswap ele usa o sistema de Automated Market Maker, então você tem uma pool, né, de liquidez, você sempre troca um ativo pelo outro. Só que você não consegue falar o preço que você quer comprar e vender, você não consegue jogar uma ordem, né? Falar, eu quero jogar $1.000 para executar só quando tiver $1.000. Hoje não dá para fazer isso. No Injective Protocol, sim, ele já tem esse modelo muito mais friendly, que o pessoal está acostumado em Binance, mesmo no corretora de bolsas normais, né? Então, ele visa ter uma melhor experiência do usuário, né? Mas a minha confiança... Desculpa, pode terminar. Eu ia falar, basicamente, assim, bem resumido, a minha confiança no Injective é porque é um projeto inteiro, muito grande, já muito bem planejado, com pontes, né, sem permissão, que é descentralizada, que é incrível, junto com esse sistema mais amigável, querendo, né, conectar todas as blockchains, fazer um grande hub de corretoras descentralizadas com todas as blockchains e ainda com um sistema de recompra e queima de token assim que pode remunerar quem entrou assim de maneira absurda. Então, basicamente, é isso que eu estou empolgado. O questionamento que me veio, mas fica para o próximo Papo Criptos aí. Por que ainda não tentaram, ou se tentaram, que fim deu, né? Mas por que não surgiram ou não se popularizaram exchanges descentralizadas com um modelo tradicional de order book, ao invés de automated market maker, acho que é isso, né? Sim, na verdade, acho que até já foi tentado, tá? Tinha aquela Ether Delta no passado, porque esse automated market maker, ele é bem... Vou falar rapidamente aqui. Ele foi proposto... A primeira vez que eu vi alguém propor isso foi o Vitalik Buterin, tá? Só para variar, né? Do Ethereum. Foi ele que propôs esse modelo de automated market maker, porque no passado...
você nunca conseguia ter uma corretora descentralizada decente, que fosse viável usar, porque não tinha liquidez. Então, esse sistema de Automated Market Maker, ele resolveu esse problema porque ele tem incentivo para os provedores de liquidez. Tá? É isso que o Injective Protocol está fazendo também. Ele quer manter o incentivo sem ser um Automated Market Maker. Então, é uma plataforma bem ambiciosa e tentando coisas novas, né? Mas basicamente eu acredito que vem do problema da liquidez. Tá? Sim, pode ser. Mas é o que eu fiquei pensando, por que uma Uniswap ou SushiSwap, porque eles hoje não tentam migrar para um modelo que, na minha opinião, é mais simples, né, do pessoal entender o order book, e talvez consiga gerar taxas mais baixas, né, para você evitaria o impermanent loss, né, e uma série de outras de complicações. Mas depois a gente aprofunda essa discussão aqui, se faz sentido ou não. Order book versus automated market maker. Dá para fazer um vídeo inteiro só falando disso. Sim, perfeito. Beleza? Beleza. Obrigado, Marcelo. Valeu. Até a próxima. Bom, obrigado. Até mais.